E aí, povo querido, povo de Deus, né? Passando aqui só para nós rematar a mensagem, né? A pregação, né? Tinha acontecido ali um contratempo ali, né? Na outra live que eu fiz, né? Na outra pregação, né? Porque o inimigo ele fica tão furioso, né, irmãos? Quando a gente abre a Bíblia, né? E a boca, né? Para falar de Deus, o inimigo ele tenta atrapalhar, né? Ele tenta fazer qualquer coisa para atrapalhar, né? Para a pregação não fluir, né? Ele tenta colocar empecilho, embaraço, né? Porque o Satanás ele não quer a palavra sendo pregada, né? E eu já, sabe, venho percebendo isso já há muito tempo já, né? Mas o inimigo ele não vai conseguir o que ele quer, né? Houve aquele atrapalho ali, né? Aquele empecilho ali, né, irmãos? Mas vamos dar continuidade aqui na mensagem, né? Eu estava lendo com os irmãos ali na outra pregação, né? Na outra live, né? Aqui em Lamentações, no capítulo 4, né, no versículo 1, né, os sofrimentos do cerco, né, e eu fui falando aqui, né, como se escureceu o ouro, né, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário, né, pelas esquinas de todas as ruas, né, e a revelação que o Senhor soprou no meu coração, né, é que na verdade esse ouro aqui refinado sou eu e você, né, nós que fazemos a obra de Deus, né, nós que pregamos o evangelho, né, nós que estamos firmes com o Senhor, né? Nós somos esse ouro refinado, né, irmãos? Mas o fato, sabe, de sermos, sabe, esse ouro refinado há momentos em que se a gente não vigiar, né, se a gente não tomar cuidado, se a gente não procurar viver uma santidade com Deus, né? Assim como o ouro, né, como se escureceu o ouro, a gente também pode se escurecer espiritualmente, né? Ou seja, chegar em um ponto em que Deus já não vai poder, sabe, conseguir nos usar, em que Deus já não vai poder, sabe, conseguir mais movimentar a nossa vida, né? Nossa vida vai acabar o quê? Acabar sendo escurecida, né, irmãos? A gente vai ter o nosso brilho ofuscado, né? É por causa do pecado, né, irmãos? Por causa da vaidade, por causa da soberba, né? Por causa das coisas que afloram da nossa carne, sabe? E que desagradam a Deus, né? É por isso que vem todo o processo de purificação, né, irmãos? É para nos purificar, para nos tornar limpos, né, irmãos? Porque muitas das vezes aquilo que torna eu e você, sabe, escuros, aquilo que nos escurece, sabe, é a sujeira, é a mancha, é o pecado, né? Mas aí os processos, né, que é o fogo, como eu falei na última pregação, né? Vem exatamente para nos purificar, para que assim nós possamos cada vez mais, sabe, brilhar, sabe, diante de Deus e se destacar, sabe, vencer e sobressair e ser assim cada vez mais usados pelo nosso Deus, não é verdade? E aqui no versículo 2, né, os nobres filhos de Sião, né, comparáveis a puro ouro, né? Olha só, o puro ouro, né, irmãos? Porque tem o ouro que muitas vezes ele é impuro, né? Quando o ouro é impuro, sabe, o valor dele é reduzido, mas quando o ouro ele passa a ser puro, ele, sabe, acaba a ter o valor dobrado, a dobrar de valor, né? Os nobres filhos de Sião comparáveis a puro ouro, né? Como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro, né? Quando eu li, sabe, esse versículo, sabe, essa parte final do versículo 2, né? Como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Sabe, isso daqui falou muito ao meu coração. Na verdade, esse versículo, né, a parte B desse versículo tocou muito o meu coração, né? Porque espiritualmente falando, na verdade, nós também somos de barro, não é verdade, irmãos? Eu tô falando muito aqui sobre o crente de ouro, né? Aquele crente, sabe, que obedece a Deus, aquele crente que procura agradar a Deus, né? Mesmo que em algum momento ele venha falhar, errar ou pecar, né? E ter o brilho, né, que é provocado pelo ouro ofuscado, né, escurecido. Mas, sabe, espiritualmente falando, nós também somos o quê? Nós somos objeto de barro, né? Ou seja, é uma peça de barro, né, irmãos? Obra das mãos do oleiro. Porque quando Deus ele fez eu e você ali no Gênesis, né? Deus ele fez eu e você exatamente, sabe, do barro, ou seja, do pó da terra, né? Porque o que é o barro? O barro é uma mistura, sabe, de terra com água, né? Argila com água, né? E o oleiro, sabe, ele é exatamente aquele que trabalha, sabe, ali criando o vaso, ele trabalha ali fazendo, sabe, aquele objeto de barro, né, irmãos? Ali é exatamente como
está escrito em Jeremias no capítulo 18, né? Porque quando o profeta Jeremias ele desce até a casa do oleiro, né? Sabe, ali é direcionado pelo próprio Deus, né? Porque o próprio Deus ele falou para Jeremias, né? Levanta, né? Desce até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. E quando ele desceu, né, até a casa do oleiro, né? Ele viu o oleiro, né? Ele viu o oleiro trabalhando naquele vaso de barro, né? E teve um momento ali, né, que a gente conhece a história, onde aquele vaso ele acabou se estragando. Em algumas versões fala que o vaso acabou se quebrando, mas o oleiro ele tornou a fazer, sabe, um outro vaso de barro, né, irmãos? Com aquele mesmo barro, com aquela mesma argila, com aquele mesmo material, né? Porque o oleiro, sabe, ele trabalha no vaso, né, no vaso de barro. Sabe, nós somos, sabe, esse vaso de barro, sabe, nas mãos do oleiro. Nós somos exatamente, sabe, esse vaso de barro nas mãos do Senhor. Eu e você somos barros de barro, sabe, que muitas vezes a mão do Senhor está nos moldando, né? A mão do Senhor, sabe, está nos refazendo. A mão do Senhor está nos aperfeiçoando, né? Porque a mão do Senhor, ela refaz a nossa vida, né? A mão do Senhor é quem refaz a nossa história. A mão do Senhor é quem nos molda, sabe, como vasos de barro na presença do Senhor. Porque o vaso ali de barro, sabe, ele se estragou, sabe, é por conta própria. Não foi a mão do oleiro quem estragou, sabe, o vaso de barro, mas foi o vaso de barro quem se estragou na mão do oleiro. Porque não é a mão do Senhor quem estraga a minha, a sua vida, não é a mão do Senhor, sabe, quem estraga nós, não é a mão de Deus, sabe, quem estraga a nossa vida. Pelo contrário, a mão de Deus, ela refaz a nossa vida, a mão de Deus, ela transforma a nossa história, a mão de Deus, ela, sabe, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa vida. A mão de Deus, ela refaz, sabe, as áreas de nossa vida, sabe, que em algum momento ali, sabe, se estragou, que em algum momento ali se desfez, né, que em algum momento ali, sabe, se quebrou, não é verdade, irmãos? Mas é necessário o quê? É necessário estar na mão do Senhor, né? Porque quando o vaso ali se estragou, o vaso estava na mão do oleiro, que é o nosso Deus. E muitas vezes as pessoas, elas não têm tido a vida delas, sabe, mudadas, não têm tido a vida delas transformadas, não têm tido a vida delas, sabe, refeitas, não têm tido, sabe, a vida delas sabe, transformada, vida sentimental, vida financeira, vida familiar, né? Porque simplesmente não está na mão do oleiro, né? O vaso de barro até estragou, a vida da pessoa se estragou, né? A pessoa até se estragou, sabe, em decorrência com o pecado, com a bebida alcoólica, sabe, com um vício, na prostituição, sabe, ali num problema, numa dificuldade. Mas por que que não houve ali um conserto? Por que que não houve um renovo? Por que que não houve uma transformação? Por que que a vida da pessoa não foi refeita? Porque não estava na mão do oleiro, que é Deus. Quando o vaso ali estragou, o vaso estava na mão do oleiro. E por isso, estando na mão do oleiro, houve todo um conserto, né? Houve toda uma transformação, né? Naquele vaso de barro. Mas tem gente que não vive transformação, tem gente que não vive, sabe, mudança na vida. Tem gente que continua um vaso quebrado, estragado, rachado, sabe, espatifado, porque não está na mão do oleiro, ou seja, não está na mão de Deus, não está na presença de Deus, não está na dependência do Senhor. Porque para Deus mudar a minha vida como vaso quebrado e rachado, em algum momento, eu tenho que estar na mão de Deus, ou seja, eu tenho que me entregar nas mãos do oleiro, eu tenho que me entregar nas mãos do Senhor, né? Eu tenho que me entregar, sabe, na mão do meu Deus. Ou seja, eu tenho que abrir o meu coração e, sabe, deixar o Senhor fazer morada. Eu tenho que, sabe, deixar Deus agir na minha vida. Eu tenho que deixar Deus mudar a minha história, sabe? Eu tenho que deixar a mão do Senhor, sabe, transformar a minha vida, essa minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual, aleluias. Porque é só assim, sabe, que Deus age. Ou seja, eu tenho que dar liberdade, eu tenho que dar espaço, eu tenho que dar essa permissão, esse aval para Deus agir na minha vida, para Deus transformar a minha história. Porque Deus, ele nos deu que o livre-arbítrio, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você não der espaço, se você não der lugar, se você não deixar a mão de Deus agir, a mão dele não vai agir, mesmo ele querendo, mesmo que esse seja a vontade do Senhor. Mas se você sabe, não dê essa liberdade, se você sabe, não permitir o Senhor trabalhar na sua vida, se você não se entregar nas mãos dele, ele não vai agir. Porque o Senhor, ele respeita o seu livre-arbítrio.
Se você não falar na sua oração, se você não se entregar na mão do Senhor, então você vai continuar na situação que você está. Você vai continuar, sabe, na situação em que você está, como vaso quebrado, como vaso estragado, ou seja, com a vida perdida, com a vida desfeita, com a vida arruinada, com a vida derrotada, com a vida na humilhação, do fracasso, sabe? Independente da área da sua vida que for, você vai continuar, sabe, na pior, e indo de mal a pior, porque você não deixou a mão de Deus agir, porque você não deixou a mão do oleiro trabalhar. E é necessário deixar a mão do oleiro trabalhar, é necessário deixar a mão do oleiro, sabe, agir nas nossas vidas, ainda que o trabalhar com a mão do Senhor, né, venha causar dor, venha causar incômodo, sabe, venha tirar eu você da nossa zona de conforto, porque geralmente quando a mão do oleiro, sabe, ela começa a moldar a nossa vida, quando a mão do oleiro começa a moldar a nossa história, muitas vezes, sabe, aquilo vai trazer desconforto, aquilo vai trazer dor, aquilo vai trazer incômodo, porque é impossível Deus ele trabalhar em alguma área de nossas vidas sem trazer incômodo, sem trazer desconforto, porque o incômodo e o desconforto, sabe, faz exatamente parte do processo, sabe, de transformação, o processo de edificação, o processo, sabe, de construção, em que Deus ele vai, sabe, construir nós, sabe, que Deus vai fazer eu e você, sabe, como um vaso novo na presença do Senhor. Não tem como da mão de Deus trabalhar em nossas vidas sem que a gente em algum momento não venha sentir uma dorzinha aqui, um desconforto ali, sabe, um incômodo acolá, porque faz parte do processo, mas no final vai valer a pena, porque você vai se tornar um vaso, sabe, de excelência, um vaso de honra, um vaso de glória, sabe, um vaso de exaltação. Você vai se tornar um vaso de honra e você, sabe, vai ser um vaso muito melhor do que você antes era. Deus ele vai, sabe, moldar a sua vida, Deus ele vai transformar a sua história. E você vai ver que depois que Deus ele, sabe, refizer a sua vida, a sua história, você vai ver que, na verdade, o que Deus fez, sabe, em relação ao processo, né, em relação ao trabalhar de Deus, sabe, era muito pequeno em comparação com o que Deus fez na sua vida, com o que Deus fez na sua história. Porque depois que o vaso estiver pronto, ou seja, depois que Deus mudar a sua vida, depois que Deus mudar a sua história, depois que Deus transformar a sua vida, sabe, viver essa mudança, viver essa transformação vai ser muito maior do que o processo doloroso, do que o processo que gerou incômodo, que foi o processo que você viveu, uma vez que a mão de Deus havia trabalhado na sua vida. Então, sabe, irmãos, Deus, ele é o nosso oleiro, né? E nós somos esse vaso, né, nas mãos do Senhor, uma vez se de fato estivermos, né, nas mãos do Senhor, não é verdade? Então, o profeta Jeremias aqui, né, ele falou para o povo, né, os nobres filhos de Sião, né, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por objetos de barro, né, obras das mãos de oleiro, né, e esses objetos de barro, na verdade, são eu e você, né, espiritualmente, né. Porque por mais que Deus te use, por mais que Deus te dê revelação, por mais que Deus, ele, sabe, faça coisas grandes e extraordinárias na sua vida, você não passa, sabe, desse objeto de barro, né, irmãos? Ou seja, pequeno, frágil, fraco, né, irmãos, insignificante. Porque um objeto de barro é um objeto pequeno, é um objeto fraco, né? É por isso que nós temos, sabe, que reconhecer sempre a nossa pequenez, sabe, nos humilharmos diante do Senhor nosso Deus, não é verdade? E agora, para fechar a mensagem, né? Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, né? Como são agora reputados por objetos de barro, né? Obra das mãos de oleiro, né? Quando Jeremias ele falou isso daqui, irmãos, na verdade ele quis falar sobre o retrocesso, né, irmãos? A descida de nível que o povo aqui de Sião sofreu, né? Os nobres, né, filhos de Sião, né? O povo de Deus, né? Porque antes eles eram comparados a ouro puro, né, a ouro refinado, né? Só que diante do processo que houve aqui, né, diante da queda da cidade, diante da humilhação, diante da ruína, diante da destruição, eles na verdade eles foram o que rebaixados, né, a como se fossem objetos de barro, né? Ou seja, como se eles haviam declinado, né, irmãos? Houve o que? Houve um retrocesso, né, para com esse povo aqui, né? Tudo isso, sabe, em decorrência do pecado, em decorrência das falhas, né?
Porque a causa de toda essa calamidade que houve, que fez com que eles descessem de nível, né? Foi exatamente a causa disso tudo, foi a desobediência, a rebeldia para com Deus, para com a palavra de Deus. Então isso daí, sabe, é o que mais acontece hoje. Porque tem pessoas ontem que elas estavam na mídia, que elas estavam no auge, pessoas que ontem elas estavam por cima, né? Mas que hoje estão por baixo, hoje estão humilhadas, hoje estão fracassadas, hoje estão, sabe, com o nome na lama, com o pé na lama, com a cara no pó. Hoje elas foram, sabe, rebaixadas de nível, hoje elas foram reduzidas, sabe, de nível. Por quê? Porque houve um pecado, houve uma falha, houve uma desobediência, né? E aquele que estava por cima hoje está por baixo, né? Aquele que foi colocado, sabe, como cabeça, hoje foi colocado como cauda, né, irmãos? Exatamente por causa do pecado, né? Porque existe uma diferença muito grande, né, irmãos? Aqui quando Jeremias fala, né? Eles que eram comparáveis a ouros e agora foram comparados a objetos de barro, né? Existe uma diferença muito grande, na verdade uma distância, né, irmãos, entre o ouro, né, e o barro, uma distância absurda entre o ouro e o barro, né? E tudo isso aconteceu em declínio, né? Esse declínio todo, né? É por causa do pecado, né, irmãos? A desobediência do povo. Então eu encerro essa mensagem dizendo que quando nós somos, sabe, rebeldes, quando nós somos desobedientes, sabe, nós podemos exatamente sermos tirados, sabe, do alto, de cima e ser colocados, sabe, para baixo. Nós podemos exatamente deixar de ser cabeça para nos tornar cauda, sabe, deixarmos de sermos exaltados para sermos humilhados, sabe, deixarmos de viver, sabe, algo grande da parte de Deus, sabe, para viver uma vida mesquinha, sabe, uma vida distante da presença do Senhor. Nós podemos, sabe, deixar, sabe, de estar lá em cima para ser colocado lá embaixo por causa do pecado, porque o pecado ele é terrível, irmãos. A desobediência, sabe, a rebeldia para com Deus. Por isso, se você quer subir de nível, se você quer deixar de ser cauda para ser cabeça, se você quer deixar de estar embaixo para ser colocado em cima, se você quer deixar de ser humilhado para ser exaltado, se você quer deixar de ser envergonhado, sabe, para ser honrado, você tem que obedecer a Deus, você tem que fazer a vontade do Senhor, você tem que procurar agradar o Senhor, para que então Deus ele possa honrar você, o seu ministério, para que Deus possa tirar você, sabe, do lamaçal, para que Deus possa te tirar você da lama e te colocar, sabe, em cima, no alto, honrar você, glorificar você, exaltar a sua vida. Porque aquele que se exalta, ele é humilhado diante do Senhor, mas aquele que se humilha para Deus, ele é exaltado pelo próprio Senhor, não é verdade, irmãos? Então essas são as palavras, sabe, que eu deixo para cada um de nós nessa meditação. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.